A questão da biodiversidade. O biólogo Martin Mello não se cansa de investigar o dilema essencial da formação da biodiversidade, por que motivo algumas regiões do globo são caldeirões de diversidade. Na sua visão, o que pode a ciência fazer pela conservação da natureza? Do ponto de vista da biodiversidade, é muito importante conhecer o que existe antes sequer de medir os impactos dos nossos padrões de desenvolvimento nesse equilíbrio. A ciência é a base. O primeiro passo, onde traça então a fronteira entre o cientista e o ativista da conservação da natureza. Os dois podem, naturalmente, coincidir. Há um certo tipo de ciência que não se pode permitir o luxo do ativismo. A missão é produzir dados para que os decisores tomem medidas conscientes e essa tarefa não deve ser afetada por paixões. Diria que o ativismo começa quando existe a percepção de que o decisor não usou os dados à sua disposição ou, pelo menos, que não os colocou no mesmo patamar de igualdade das outras prioridades. É importante também que os ativistas estejam bem informados. Nem sempre acontece. Na sua carreira de investigador, Seda apontou a bússola para as aves. Por quê? É uma história clássica. Desde a infância que sempre me interessei pela natureza. Todas as crianças se interessam pelo meio que as rodeia, mas depois é preciso sorte para alimentar esse interesse. Eu tinha acesso ao campo e tinha alguém que encorajou o meu interesse. Por volta dos 10 anos, dei por mim fascinado com as aves de um daqueles livros grandes sobre natureza. Talvez se possa argumentar que as aves são os animais mais fáceis de avistar. São maioritariamente diurnas e comuns. Uma segunda escolha, talvez não exclusiva, foi África. Fez muito trabalho de campo em África. Houve circunstâncias particulares. A África tem, para mim, um grande interesse do ponto de vista biológico. Sempre me interessou o processo de formação da biodiversidade. De que maneira uma espécie forma duas, depois 4. Gosto de trabalhar em sítios onde muitas espécies se formam e de perceber o que deu origem a esse mecanismo. E a África é um paraíso nesse sentido. Rapidamente percebi que a maioria desses locais especiais carece de urgentes medidas de conservação e, portanto, diria que a investigação foi também incentivada por esse caráter de urgência. É impossível não nos envolvermos no debate sobre a gestão desses locais depois de percebermos o seu equilíbrio frágil. Muitos dos locais onde trabalha são ilhas. Porque, quando concluí a licenciatura, fiz um ano de voluntariado num projeto das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe. Já gostava de aves e todas as aves que lá vieram endêmicas. Foi um processo natural até encontrar forma de lá investigar. Parti depois para a África do Sul, onde fiz mestrado em conservação da natureza e iniciei um projeto sobre o papagaio cinzento. No doutoramento, voltei a São Tomé para compreender aquele ambiente tão único de especiação, invulgar em qualquer outra ilha do mundo. As espécies insulares costumam resultar de espécies continentais que, num dado momento, colonizaram o ambiente insular e, subsequentemente, muitas gerações depois, desenvolveram traços especializados para as novas necessidades. Face à sua dimensão e características, São Tomé deveria ter 4 ou 5 endemismos, mas tem 17. O Príncipe deveria ter 1 ou 2. Mas tem 8 ou 9, incluindo o mocho. É verdade. Com uma bolsa National Geographic, descobrimos uma nova espécie, um mocho da Ilha do Príncipe. E foi a partir do zero. Não foi daqueles processos, igualmente nobres, claro, em que se procede a uma revisão taxonômica e se identifica uma nova espécie. No caso do mocho, em 1998, houve a história de 2 apanhadores de papagaios que apanhavam crias nos ninhos e viram um animal com olhos grandes, que tomaram como diabo. Pouco depois, comecei a gravar sons que pareciam de mocho. As frequências coincidiam, mas não eram de nenhuma espécie conhecida. Vinham de copas muito altas. Tentei atraí-los e nunca resultou. Um dia, um observador de aves belga amador ajudou-me a localizar o mocho e a fotografá-lo. No ano seguinte, apanhando-lhe retiramos amostras para confirmarmos que era uma nova espécie. Como entrou seu projeto de investigação no Gabão nessa narrativa? Para perceber a origem das espécies endêmicas das ilhas, é preciso identificar os parentes mais próximos no continente. Foi por aí que surgiu o Gabão, no âmbito de um estudo comparativo sobre espécies de território continental e insular. Esse projeto também foi apoiado pela NGS. Queríamos perceber a menor exuberância de plumagens garridas em espécies insulares e colocamos a hipótese de as espécies do Gabão, por serem forçadas a sobreviver num ambiente com mais pressão, com mais parasitas, menos benigno do que o das ilhas vizinhas, teriam de investir mais no comportamento de corte. Nas ilhas, num ambiente mais benigno, essa plumagem parece ser menos importante. Foi uma conclusão interessante,
embora com implicações nas questões de conservação. Se as espécies insulares vivem num ambiente menos pressionado e a partida com menos predadores e ameaças, também desenvolverão menor imunidade e reação contra novas ameaças. Serão mais vulneráveis. As leituras de Darwin influenciaram-no. Foi o autor que mais o marcou. Mais de 150 anos depois de ter formulado a sua teoria original, Darwin continua a ser a base para o que fazemos. Para se compreender a biologia, tem de se compreender a evolução, e Darwin teve esse mérito. Outros autores contemporâneos investigaram o tema, mas o livro dele, as tais 500 páginas que ele admite que era um sumário redigido à pressa, continua correto. Baseia-se em observações de campo e tem ainda o mérito de, hoje em dia, servir de inspiração para ideias novas. Tocou em tantas áreas e fez provavelmente mais rupturas do que qualquer outro cientista. Falhou na genética porque tal não se conhecia em 1858 e isso afetou o princípio da hereditariedade. Foi uma pena ele não ter lido Gregor Mendel, que estava a escrever quase ao mesmo tempo que ele. Ciclicamente, as revistas gostam de criar artigos sobre o que Darwin errou, mas são sempre questões minoritárias. Na grande conceptualização teórica, Darwin acertou. Ainda há mundos por descobrir. No caso da biodiversidade, há quase tudo. Para o impacto que a nossa espécie está a ter e para a destruição que estamos a desencadear, conhecemos pouco. Estão descritas 1 milhão e 1 milhão e meio de espécies e estima-se que possam existir 8 a 10 milhões. Caiu fora de moda a taxonomia, a exploração e a saída de campo. Acho que esse é o grande contributo da National Geographic. Promover a exploração. Investe-se muito em genética, mas será preciso reativar a dinâmica de exploração nesta disciplina. Perdeu-se a saída de campo do século XIX. Mandamos sondas para procurar vida em outros planetas, mas ainda falta muito para compreender a biodiversidade à nossa volta. Nos próximos anos, onde estará? Prossigo o trabalho em São Tomé e Príncipe. Estamos numa fase importante de gestão das zonas decisivas de conservação e estou muito dedicado a ações de formação de investigadores que possam trabalhar nos locais de origem e contribuir para o estudo dos territórios de onde provém. Também tenciono trabalhar em Angola, nas florestas de montanha do centro. Angola é o país africano com maior número de biomas e tem essa escarpa de norte a sul, que corta a corrente de Benguela. Dá origem a uma pequena faixa de floresta muito interessante e particularmente ameaçada, sobretudo na zona de escarpa. Julgo que nos próximos anos será um dos meus objetos de interesse.